Todd Prev. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB, onde a gente traz tudo sobre Previdência. Eu sou Geisiane e nós vamos falar hoje sobre o assunto Previdência Pública, né? E para esclarecer melhor esse tema, nada melhor de uma pessoa que já está carimbada nesse PodPrev, né? Que é o nosso diretor financeiro, o Sandro, que veio para nos ajudar. Então, Sandro, antes de tudo, estamos em cenário novo, né? O pessoal já está reparando que o clima está um pouquinho diferente. É verdade. Então, seja muito bem-vindo ao nosso PodPrev. Eu que agradeço, Geisiane. Olá, participantes, tudo bem? Bom, Sandro, para a gente poder esclarecer esse assunto, que inclusive ele é super relevante, né? Previdência pública é um pouquinho diferente do que a gente vem falando. A gente tem trazendo muito sobre números, sobre investimento, então a gente está abrindo um pouquinho mais o PodPrev, né? Para poder falar outras informações de previdência que é relevante para os nossos participantes. Então, para a gente poder começar nesse assunto de previdência pública, vamos falar um pouquinho sobre as reformas da previdência pública que têm sido muito constantes, né? E focadas principalmente em cortar gastos. Nesse caso, você pode explicar para a gente por que isso está sendo uma tendência, por que está ocorrendo? Bom, Geise e participantes, essa questão da Previdência Pública, das reformas sucessivas na Previdência Pública, na verdade, elas têm dois grandes motivos, né? O primeiro deles é a questão demográfica, né? O Brasil, a população brasileira está cada vez mais envelhecendo e a taxa de reposição da população está cada vez menor, né? Na década de 60, por exemplo, você tinha uma situação em que as mulheres tinham mais filhos, né? Em média, 5 filhos, de 4 a 5 filhos, por casal, vamos colocar assim, né? Totalmente diferente da realidade de hoje. Totalmente diferente, né? Então, isso realmente mudou muito a demografia brasileira. Nós tínhamos antigamente uma pirâmide onde a base da pirâmide etária do Brasil era uma pirâmide prevalecendo a população muito jovem, né? Crianças e uma população muito jovem, e hoje você já tem um estreitamento dessa pirâmide. Aliás, ela deixou de ser pirâmide a partir dos anos 2000. Então, é importante as pessoas entenderem essa questão. Então, o que isso significa? Significa que você tem menos pessoas na base da pirâmide mais jovem para sustentar o topo da pirâmide, que é a população mais, digamos assim, mais experiente, vamos colocar assim, né? Até para evitar qualquer problema de etarismo, né? Com certeza. Vamos lá. E outra questão também é que o sistema previdenciário oficial, né, hoje mais conhecido como INSS, porque é o INSS quem administra, né, o chamado Regime Geral de Previdência Social. E a grande maioria também dos fundos, dos planos de previdência públicos ligados ao setor público, mais vinculados a estados e municípios, que são chamados RPPS, eles funcionam basicamente num sistema que a gente chama de repartição simples. O que é a repartição simples? É um regime de caixa, né? Ele funciona como um pacto de gerações. Então, as pessoas que estão na ativa contribuem para quem está aposentado, né? E aí a esperança é que quando você chegar e aposentar, você vai ter pessoas na ativa para poder sustentar isso. É assim que funciona o sistema de repartição simples, que é o pacto de gerações. E esse sistema já é mais do que comprovadamente, digamos assim, sem muito, digamos, sem futuro, vamos colocar assim, porque exatamente por conta dessa mudança demográfica da população brasileira. Sim. Tá, então nessa linha a gente já está vendo que a curva está invertendo a pirâmide também, né? Então esses especialistas apontam que o modelo atual de previdência ele se torna, na verdade, então insustentável, podemos dizer dessa forma. Então você podia detalhar assim os motivos, considerando, né, o que você já tinha citado, esses aspectos demográficos e matemáticos para a gente? Claro. Vamos fazer, eu acho que a melhor forma de explicar a questão da repartição simples, do funcionamento da repartição simples, é fazer um modelo matemático super simples. Partindo do pressuposto que as pessoas que estão na ativa vão sustentar a aposentadoria de quem está aposentado, então, vamos lá. Então, as pessoas que estão contribuindo mês a mês, então, vamos partir do pressuposto da situação atual hoje. Vamos supor que as pessoas vão receber um salário mínimo de benefício previdenciário, que, na verdade, a grande maioria, mais de 90% dos aposentados pelo INSS recebem um salário mínimo. Então, partindo do pressuposto que todo mundo vai receber um salário mínimo de benefício previdenciário no futuro, de aposentadoria pelo INSS. Então, se você coloca, e partindo do pressuposto que as pessoas que estão na ativa é que sustentam a pessoa que está aposentada, estão supondo uma alíquota de contribuição de 20%. O que isso significa? Então, vamos supor que a população toda ganha um salário mínimo e eu tenho que pagar um salário mínimo para uma pessoa que está aposentada,
A alíquota de contribuição de 20% significa que eu preciso de ter 5 pessoas na ativa para sustentar uma aposentadoria da pessoa que está lá recebendo o seu benefício de INSS, uma alíquota de 20%. Considerando, vamos pegar a situação hoje da Previdência Pública brasileira, considerando a contribuição de empregados e empregadores, 20% está ok, está mais ou menos em linha. Mas supondo que o governo está passando por momentos de dificuldades, né, na economia, precisa estimular a economia, precisa que as empresas empreguem mais trabalhadores, e aí o governo faça uma redução da alíquota previdenciária, supondo para 10%. Como acontece, por exemplo, no regime de Simples, né? Quando as pessoas contribuem para MEI, para Simples, Sim. a alíquota é bem menor, né? A alíquota de contribuição para o INSS é bem menor. Então, supondo então uma alíquota de 10%, então eu preciso de quê? De 10 trabalhadores na ativa para sustentar uma aposentadoria. Então, assim, em termos matemáticos, é isso, exatamente isso que está acontecendo. Se você for olhar a situação hoje, dessa estatística hoje, que é trazida pelo IBGE, hoje nós temos 8 pessoas na ativa para uma pessoa aposentada. Essa é a situação atual. E o INSS já está com déficit de bilhões de reais. Então, você imagina como é que isso vai acontecer lá em 2050, Geis? Resumindo, a conta não fecha. A conta não fecha, não tem a menor condição dela fechar, por conta dessa questão, da questão matemática, vamos colocar assim, Sim. e a questão demográfica, né? Vamos pegar lá, fazendo uma projeção lá para 2050, a segunda projeção do IBGE, nós vamos ter aproximadamente 2 pessoas na ativa para sustentar uma aposentadoria. Entendi. Então, aí por isso é que nós falamos que essa conta não fecha. Tá? Então, você tem. Se hoje você está numa situação de 8 para 1 e a conta não está fechando, imagine em 2050, que é daqui a 26 anos. Né? Imagine em 2050 em que você vai ter uma relação de 2 para 1. Então, a conta não fecha. Né? Isso, vendo o cenário de Brasil, né, essa proporção, que é o que você já comentou, e do IBGE, a conta realmente não fecha. A gente tem que, de fato, buscar alternativas, né? Sim, para poder, né, conseguir considerar uma aposentadoria lá na frente confortável também. Bom, nessa linha, né, a gente vai transportar a gente está falando, né, sobre a questão demográfica, claramente ela impacta o sistema de previdência. Sim. Isso está nítido. Né, como exatamente essa mudança dos padrões familiares, a redução de taxas de natalidade contribui para toda essa situação? O que a gente pode fazer para equilibrar ou não, talvez, isso? Vamos lá, né? Então, duas perguntas numa só. A questão demográfica. A questão demográfica, como nós já explicamos, nós tínhamos uma relação, pegando um casal, né, composto por um homem e uma mulher, normalmente tinham 5 filhos lá na década de 1960. Né? Segundo o último dado do IBGE, essa conta hoje está menos de 2. Então, você tem um casal composto por 2 pessoas que estão tendo menos de 2 filhos. Então, não está tendo a reposição, não está tendo, digamos, um aumento da população mais jovem. Então, pelo contrário, nós, pelo menos eu conheço diversos casais que só têm um filho. Então, você não está repondo, você está tendo 2 pessoas que se juntam para ter um filho só. E tem uns que não tem nenhum. E alguns que não têm nenhum, né? Então, assim, você não tem essa chamada taxa de reposição da população. Então, isso aí já é um grande problema que, na verdade, já está dado, não tem como reverter isso. Aí a população brasileira já está habituada, né? As famílias brasileiras já estão comportadas dentro desse modelo novo, que é uma tendência mundial, é bom deixar isso claro também. Então, não tem muito o que escapar com relação a essa questão da tendência demográfica. Então, nessa situação, o modelo de repartição simples não funciona mais, não tem a menor condição dele se sustentar. E volto a afirmar, nós estamos falando de um processo muito curto. Quando nós falamos da projeção do IBGE, que é 2050, nós estamos falando de 26 anos, praticamente uma geração apenas. Né? 26 anos aqui, está na porta. Né? Provavelmente, daqui a 26 anos, você vai estar atingindo a idade mínima de aposentadoria. Então, é importante... Vai ter ninguém para... Pois é, exatamente. Então, e por isso é que o sistema de repartição simples não funciona, com essa característica. Sim, ele não funciona. Com certeza, Sandra, é meio desesperador, confessão, mas a gente tem saída, vamos lá. Sim. Bom, diante desse cenário, a solução seria... Qual que é a solução você, então, acha que seria melhor para enfrentar esses desafios, né, no sistema previdenciário público no Brasil,
diante desses números alarmantes, querendo ou não, e desesperadores também, digamos Sim. assim. Vou ser um pouquinho exagerado, tá? Mas o Ok. que você tem assim de solução que você pensa que você pode trazer para a gente? Não, a solução, na verdade, Geis, ela já até existe, né? A solução é a Previdência Complementar. Ela já nasceu lá pela Constituição de 1988. Na verdade, a Previdência Complementar existe antes da Constituição de 88, mas pegando da situação em que nós estamos hoje, como ela está constituída hoje no Brasil, a Previdência Complementar hoje está bem regulamentada. Ela funciona como um tripé. Você tem a Previdência do o chamado regime geral, que é obrigatório, você tem outro regime próprio, que são os estados e municípios, que também é obrigatório, e no meio deles a previdência complementar, que pode complementar tanto a previdência pública do INSS, o chamado regime geral, como o RPPS, que são o regime dos entes federativos. Então, a solução já existe, tá? Então, é muito importante que as pessoas utilizem a previdência complementar como solução. Aí tem muita gente que discute, né, e será que o INSS, por exemplo, vai ter que ser reformado para um modelo como é o do caso do Chile, que, por exemplo, tem um sistema de capitalização na Previdência Oficial? Eu creio que talvez isso não aconteça no Brasil, até porque no Chile já está mais do que comprovado que o modelo de capitalização pura e simples, ele não é a melhor alternativa, não é a melhor solução. Então, nós entendemos que o sistema de capitalização no qual a previdência complementar está baseado, ela é a melhor forma, no caso, de ajudar nesse complemento da aposentadoria pública. Então, a aposentadoria pública entraria como uma espécie de renda mínima para as pessoas terem um dinheiro para poder pagar seu aluguel, comprar seu remédio, comprar sua comida, né? Pagar suas despesas básicas. Né? Mas É o básico do básico do básico mesmo. E aí vem a previdência complementar, que vai complementar esse valor, né, por intermédio do sistema de capitalização, ou seja, você vai juntando esse recurso vai sendo rentabilizado no mercado financeiro e lá na frente você faz o uso desses recursos. Eu estive recentemente num seminário promovido pela Previc, só para poder reforçar esse dado, tá, o Geise e participantes. O que acontece? Essa questão foi até a professora Carolina Félix, que ela é PhD em economia comportamental. E ela fez, eu lembro nitidamente quando ela falou nesse seminário da situação da Previdência Pública, daí a ideia da gente falar um pouquinho também para os nossos participantes sobre a Previdência Pública. Ela falou duas coisas, uma coisa que me chamou muito a atenção. Que ela falou, olha, dada a situação demográfica brasileira e a atual, digamos, situação das contas públicas, especialmente do governo, existem somente 3 soluções possíveis para a previdência pública. Aí a primeira, reduzir os benefícios previdenciários. Uma questão óbvia, como eu já falei, você só vai ter 2 pessoas na ativa para poder pagar uma aposentadoria. Então, você imagina, voltando àquele raciocínio matemático da alíquota, na relação de 2 para 1, então cada empregado na ativa teria que pagar para o INSS 50% do seu salário. Você acha que alguém vai topar um negócio desse? De forma alguma. Imagina. Zero, viabilidade zero. Exatamente. Então, a alíquota, fazendo o raciocínio no caso da alíquota, a alíquota seria de 50%, e é inviável, não é possível. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, vai acontecer uma redução dos benefícios previdenciários. Segunda consequência, aumentar a idade mínima de aposentadoria. Foi, a partir da reforma, né, de 2019, já foi implantada a idade mínima de aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres, 62 anos para mulheres. Alterado de uma outra Exatamente, que foi uma novidade, foi a primeira reforma que introduziu a idade mínima de aposentadoria como item obrigatório para requerimento de aposentadoria. Mas se você for olhar a tendência de outros países aí, mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, na França, Itália e por aí vai, a idade mínima já está batendo lá os 70 anos, já tem muitos países que estão próximos dos 70 anos de idade mínima de aposentadoria. Por quê? Por conta da questão do envelhecimento. A população está mais velha mesmo, não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente no mundo mais poderoso economicamente. Então, a gente precisa atentar para essa questão. Então, uma tendência é a redução dos benefícios previdenciários, outra tendência é aumentar a idade de aposentadoria e outra é aumentar a alíquota de contribuição, né? Só que a alíquota de contribuição
tem uma hora no sistema de repartição simples que se aumenta tanto que ela fica inviável. O que vai acontecer com uma alíquota de 50%? As pessoas vão sonegar, porque 50% de alíquota só para o INSS, fora imposto de renda, então não tem o menor sentido. Então é muito importante as pessoas entenderem que o trabalhador tem que fazer essa escolha agora, pela Previdência Complementar agora, porque dá tempo dele acumular um recurso pelo sistema de capitalização para garantir uma aposentadoria mais tranquila para ele. Considerando que ela trouxe esses 3 cenários que a gente vê que são 3 cenários absurdos, que não tem viabilidade alguma da gente conseguir aderir nenhum dos 3, a gente tem que buscar de fato, né, uma situação melhor, né, uma providência melhor. E falando em providência, né, qual a importância, no caso, né, dessa previdência complementar em todo esse contexto? A gente teve 3 cenários, e onde que a previdência complementar você entende que se encaixa melhor para a gente poder trazer aqui para o participante? Plano ideal, se tem, se não tem, o que você sinaliza? O primeiro passo, quem tem, por exemplo, acesso a um plano patrocinado, como é o caso das empresas que patrocinam nossos planos, o BD01, CV03, CD Metrô, o CD05 e o próprio Regisprev, quem tem plano patrocinado, gente, agarre essa oportunidade, que esse é um benefício que somente menos de 3% das empresas no Brasil oferecem planos de previdência complementar para os seus empregados. Então, quem tem plano patrocinado, agarra logo essa oportunidade e faz a adesão ao seu plano de previdência. Então, é importante as pessoas não perderem essa oportunidade. Porque no plano patrocinado, o patrão te ajuda, junto com você tem um esforço de colocar um dinheiro, mas o patrão te ajuda nesse processo, né? Então, isso facilita o seu processo de acumulação. Você acumula mais recursos mais rápido e mais fácil do que, por exemplo, num plano instituído, por exemplo, que não tem a contribuição patronal. Se você não tem um plano patrocinado, faça um plano de previdência complementar, seja ele um PGBL, VGBL ou até o nosso Brasília Prev. Nós temos um plano Brasília Prev que é equivalente a um plano PGBL oferecido pelos bancos, só que é um plano assim muito mais eficiente, porque ele tem uma taxa de administração mais baixa, comparativamente ao que os bancos oferecem, e tem uma boa rentabilidade também. Então, é importante as pessoas, se elas não têm a opção do plano patrocinado, e utilizem o recurso do plano instituído, como é o caso do Brasília Prev, como uma solução para você já ir acumulando recursos para poder formar a sua poupança previdenciária. Isso é fundamental. E assim, as pessoas mais jovens precisam acordar para essa realidade, né? Então, por quê? Porque ele tem um tempo a seu favor. Né? Então, ela tendo o tempo a seu favor, você consegue acumular esses recursos num prazo mais longo, e aí nesse prazo mais longo você consegue também obter uma remuneração, juros, digamos assim, que vão trabalhando a seu favor, crescendo a sua chamada reserva garantidora, né, que nós chamamos no nosso jargão aqui, da Previdência Complementar, de reserva garantidora. Então, quanto mais cedo a pessoa começar, menor até o esforço, né, contributivo para a formação da sua reserva garantidora. Com certeza. E diante desse cenário, sinal que tem solução. Nem solução tem. Nem tudo está perdido. Exatamente. Solução tem, e ela já está posta aí pela legislação que já existe no Brasil há muitos anos. Agora é aderir, né? Exatamente. Bom, então nessa linha, né, considerando que temos ainda a salvação, né, a Previdência Complementar, ela realmente é uma ótima ferramenta, mas, querendo ou não, a gente ainda se depara com um cenário que as pessoas entendem que é difícil poupar dinheiro. Né? Isso eu acho que é uma síndrome do brasileiro, no geral. Né? Nessa linha, né, qual que é a sua visão sobre isso e como que a gente pode superar esse desafio? Porque a gente tem uma tendência de um cenário, né, de INSS, né, a Previdência Pública, que não é nada favorável. Do outro lado, a gente tem a Previdência Complementar, que está ajudando, mas a gente tem a questão da organização financeira. É verdade. Qual é a sua visão em relação a isso? Para a gente poder deparar com esse desafio. A melhor solução é a informação, tá, e participantes. É muito importante as pessoas se informarem sobre o que está, essa questão de como é que funciona a Previdência Pública, como é que o INSS, por exemplo, quem é vinculado ao INSS, né? Você já fez uma projeção de quanto que você vai receber de aposentadoria? Pode ter certeza. Faz essa projeção de aposentadoria para o INSS, corta pela metade, porque com certeza, quando você aposentar, principalmente se você é muito jovem, essa aposentadoria vai estar menor. Vou pegar o meu exemplo, tá? Quando eu entrei lá no regime do INSS, por exemplo, em 1988, né, quando eu tive a minha primeira carteira assinada, o teto do sistema de previdência pública, o INSS, era de 10 salários mínimos. Isso seria hoje algo em torno de R$14 mil, hoje é 7. Né? Então, assim, eu já estou
Eu entrei no sistema do INSS com a perspectiva lá em 1988 de aposentar com 10 salários mínimos e, no entanto, provavelmente eu vou aposentar com menos da metade desse valor, provavelmente, quando eu aposentar pelo INSS. Então, se eu não tivesse feito meu plano de aposentadoria lá atrás, minha previdência, ou seja, eu estava completamente sem perspectiva de aposentadoria, na verdade. Eu teria que ia trabalhar muito mais, talvez até, digamos, trabalhar até depois de aposentado, né, para poder sustentar a minha renda, né? Sim, Então é sem muito contar que nessa importante. linha, Sandro, tem também, né, a influência, tem inflação, tem mercado Sim, financeiro, tem exatamente. movimentação, políticas e N coisas no mercado que afetam muito mais. Então, a gente não dá Exatamente. para garantir Exa só isso. Exatamente. Então, as pessoas precisam entender que os benefícios do INSS ou do seu regime próprio de previdência social, eles são formatados por lei. E a lei pode ser mudada, como foi o meu caso, que eu falei. Quando eu entrei no mercado de trabalho, em 1988, eram 10 salários mínimos de perspectiva de aposentadoria. Hoje é menos da metade. Então, é importante as pessoas saberem que isso também vai acontecer com você, considerando tudo que nós falamos sobre demografia e tudo mais, taxa de reposição e tudo mais. Então, é importante que as pessoas acordem para isso e façam comecem a construir o seu pé de meia. E então informação é tudo. Então o que nós recomendamos? Faça o seu plano de previdência complementar, seja patrocinado, seja instituído. Utilize as ferramentas, os cursos que nós oferecemos. Nós temos cursos gratuitos, por exemplo, na nossa plataforma Educa, que está no nosso website, né, previdencia.org.br. Se você clicar lá no Educa, né, que é a nossa plataforma de educação financeira e previdenciária, lá tem cursos maravilhosos, de graça, não paga absolutamente nada, você se inscreve lá, você faz o curso, você tem lá identificação de perfil, você pode fazer, se você é perfil gastador, você pode fazer o curso voltado para o perfil gastador, se você é o perfil poupador, você tem lá o curso voltado para perfil poupador, enfim, você já começa a se informar. Informação é o melhor remédio para evitar uma tragédia, digamos assim, vamos colocar assim, no futuro, de você não ter uma sustentabilidade na sua aposentadoria. Então, informe-se, utilize essas ferramentas gratuitas como a que nós oferecemos, para que realmente você tenha um futuro melhor, né? Cuide da sua saúde, né? Cuida da sua família, é importante também isso, né? Mantenha-se ativo, faça exercícios físicos regularmente, ame sua família, enfim. Mas é importante, no caso, também cuidar também da sua saúde financeira. Tá? Então, a informação é o melhor remédio. É importante. E uma perguntinha que não estava no roteiro, mas acho que vale a pena. Sim. Você agradece o Sandro do passado por ter feito a Previdência? Olha, eu agradeço o Sandro do passado e agradeço também as pessoas que me orientaram quando eu entrei, por exemplo, no BRB. Quando eu entrei no BRB, inclusive a nossa presidente aqui, a Mirinha, ela na época ela trabalhava na gerência de benefícios. Ela que fez a minha palestra. Gente, ela que fez a minha palestra. Mostrando, né, os benefícios da previdência complementar e tudo mais. E eu não pensei duas vezes, assinei lá o formulário de inscrição e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né, graças a Mirinha, né, que na época me ajudou nessa tomada de decisão de estar hoje agora tendo a perspectiva de usufruir de todo esse recurso acumulado ao longo dos anos. Que bom, sinal que deu tudo certo, né, Sandro? Que bom, tá caminhando tudo bem. Uhum. E só para complementar o que você comentou aqui, né, essa plataforma Educa, inclusive, ela é muito boa. Quando você entra lá no nosso site, logo na página home, tem um íconezinho escrito, né, Educação Financeira e Previdenciária Educa. Você entra, você se inscreve, como o Sandro comentou, é totalmente gratuita. Você consegue verificar seu perfil de investimento, ele tem uma gamificação lá dentro também. Tem uma parte recente que lançou, que é a parte para criança. Então é legal você começar essa parte de educação financeira desde pequenininho. Se não, porque poupar, estimula, né? A família, né? Gente, não precisa ser participante da Previdência BRB, não, né? Pode ser qualquer familiar seu que queira fazer o curso, está lá à disposição. É legal, e te dá uma visão de educação financeira e previdenciária, e mostrando, além do que a gente falou hoje aqui, né, de várias dicas, o cenário todo, né, de previdência, como você poupar, né, inclusive tem o nosso Plano Brasileiro Prev, que pode ser levado para os nossos familiares também, então a gente tem várias oportunidades. Sandro, eu queria agradecer por essa conversa, foi um bate-papo muito legal, né, com informação assim, super relevante, espero que os nossos participantes tenham anotado as dicas e tenham aberto os olhos aí para quem está próximo também, para poder cuidar
né, cuidar da sua família em relação nessa parte de previdência, porque lá na frente a gente de fato está com um cenário assim, não está muito favorável, gente. Então vamos Na cuidar, parte de vamos se previdência, se organizar. você não tiver um plano de previdência complementar, realmente é preocupante, é É, preocupante. Então vamos fazer isso. Quem tem filhos, por exemplo, como eu, meus filhos já são adultos, né? Todos eles uhum. têm plano de previdência complementar, né? Eles não tiveram a sorte de trabalhar em empresas que oferecem o plano Que patrocina patrocinado, junto, né? mas todos eles estão no Brasília Prévio justamente para poder garantir um futuro melhor para eles. Isso mesmo, Sandra. Então, obrigada, tá, por estar aqui com a Eu que agradeço, gente. Geise. E para você que nos acompanhou, né, até aqui, muito obrigada pela nossa audiência. Deixa aqui nos comentários se você tem novos temas, perguntas, até sobre esse tema que a gente discutiu, ou outros também. A gente está super aberto para estar escutando você. Diga também do nosso cenário o que você achou dessa repaginada que estamos dando aos pouquinhos aqui também. A gente espera que você tenha gostado, tenha aprendido e anotado essas dicas. E não deixe de seguir também o nosso canal. Assina, né? Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, inclusive, acompanha a gente nas outras redes sociais para você poder acompanhar, né? Todas as mudanças que está tendo. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.